Sabe, o que realmente faz uma comunidade ser autêntica? Bom, já adianto que não é um nome na porta, nem um líder super carismático. Hoje, a gente vai investigar quais são as verdadeiras marcas de um grupo genuíno. E para isso, vamos usar como guia o exemplo do apóstolo Paulo. E olha, a resposta que a gente vai encontrar, ela pode ser bem surpreendente. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai discutir essa questão da autenticidade. Depois, vamos dar uma olhada no exemplo do apóstolo Paulo. Daí, a gente entra na ideia de um ministério que é de todo mundo. Em seguida, vamos contrastar isso com o perigo da exploração e, para fechar, a gente vai descobrir qual é a verdadeira marca de uma comunidade genuína. Então vamos lá. Primeiro ponto, a questão da autenticidade. E o subtítulo diz tudo, além do nível superficial. Porque, vamos combinar, num mundo cheio de aparências, de fachadas, como é que a gente sabe o que é de verdade? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa aqui. E a pergunta é essa aí, na lata. Como é que se identifica o que é autêntico? Pensa bem, isso vale para tudo, né? Uma empresa, um time de futebol, uma comunidade qualquer. Como é que a gente separa o que é genuíno daquilo que é só para inglês ver? É um desafio um tanto e é por aqui que a nossa análise começa. Aí o material que a gente está analisando joga uma provocação muito boa. Ele pergunta: será que as placas nos prédios definem uma igreja ou uma organização autêntica? Ou seja, os rótulos, os nomes, as aparências, é isso que importa? A resposta que a análise nos dá é um não bem grande. A essência de verdade está em outro lugar, bem mais fundo. Ok, então para encontrar essa tal essência, a análise nos leva para um modelo, olha, surpreendente, de quase 2000 anos atrás. Vamos mergulhar no exemplo do apóstolo Paulo, lá na Carta aos Romanos, capítulo 15, para ver como ele já nos dava um mapa do que é ser autêntico. É que na Carta aos Romanos, o Paulo não estava só, filosofando sobre teologia. Não, ele estava descrevendo na prática como ele trabalhava e, mais importante, o que ele esperava daquela comunidade. É como se fosse um estudo de caso mesmo, sabe? Um manual de como uma comunidade genuína deveria funcionar. E olha só que fascinante essa citação. Presta atenção no que o Paulo diz. Ele não chega falando, eu sou a solução, ou vocês precisam de mim, nada disso. Pelo contrário, ele expressa uma confiança, radical na própria comunidade. A força, segundo ele, não estava no líder, estava no grupo. E essa expressão, aconselhar-se uns aos outros, essa é a chave de tudo. Não é sobre uma pessoa lá no topo dando ordens. Não, é um negócio dinâmico, de igual para igual. A ideia é que todo mundo na comunidade tem a capacidade e também a responsabilidade de apoiar, de corrigir quando precisa, de levantar o outro. É serviço mútuo na veia. Bom, e se a ideia é que todos se aconselhem, isso nos leva a uma conclusão que, para a época, era revolucionária. E é o nosso terceiro ponto, o ministério de todos. A gente está falando aqui do poder de uma comunidade descentralizada, onde a responsabilidade não é de um só, mas de todo mundo. Então o ponto central do argumento é esse. A primeiríssima marca de um ministério autêntico é que ele não só reconhece, mas ele estimula o serviço de todo mundo. Ou seja, a autenticidade não se mede pelo show de um líder. Ela se mede pela capacidade da comunidade de capacitar cada pessoa a servir. Um líder de verdade não cria seguidores, ele cria outros líderes, outros servidores. Tá, mas como é que uma comunidade chega nesse nível? O Paulo aponta duas qualidades essenciais. Primeiro, ser cheia de bondade. E a análise entende isso como uma consequência natural de um relacionamento genuíno com Deus que gera boa vontade. E segundo, ser plenamente instruída. E aqui o ponto é crucial. Não é sobre acumular conhecimento para si, mas sobre ter o treinamento certo para agir em favor dos outros. Exato. A ideia é que o conhecimento e o treinamento precisam literalmente transbordar, não podem ficar guardados. Eles têm que virar serviço prático, um ministério de uns para os outros. O objetivo do aprendizado não é só saber mais, é fazer mais. O aprendizado tem que levar à ação. Certo, agora para a gente entender o quão radical e importante é esse modelo de serviço mútuo, a gente precisa olhar para o oposto dele. E é aqui que a gente entra no quarto ponto, o perigo da exploração. Vamos contrastar esses dois modelos. E a diferença é gritante. Olha só, de um lado, no modelo autêntico, o foco é em uns aos outros, o serviço é mútuo, a comunidade é capacitada e todo mundo é valorizado e treinado. Agora, olha o outro lado, o explorador. O foco é em um líder, o serviço vem de cima para baixo, a comunidade se torna dependente e, no fim, é uma elite que acaba sendo servida e não o contrário.
Ok, mas aí surge uma pergunta muito importante, e o material que a gente está vendo não foge dela. E quem já foi vítima de um sistema assim explorador? O que acontece com quem se machucou em lugares inautênticos e agora, compreensivelmente, tem uma certa resistência em servir de novo? A dor é real, o estrago é real. Para responder a isso, a análise recorre a essa fala de Jesus. A lógica por trás do argumento é a seguinte: o engano, a exploração, tudo isso cresce num terreno onde as pessoas não conhecem a fundo os princípios originais, a fonte da verdade. Essa falta de conhecimento acaba deixando as pessoas vulneráveis a esses modelos todos distorcidos. E a conclusão que o material apresenta é forte. Ele diz que sim, a exploração passada é real, a dor é real, mas isso não pode ser uma justificativa para a gente se afastar e viver uma vida sem o serviço de uns aos outros. Segundo essa análise, usar o passado como desculpa para se isolar seria, no fim das contas, deixar o erro vencer. A ideia é buscar a verdade apesar da ferida. E com isso a gente chega na nossa última sessão. É aqui que tudo se amarra. É o teste de fogo, o teste decisivo para saber o que é autêntico. E a conclusão da análise é essa: onde a mensagem central do Evangelho é de fato compreendida, uma cultura de uns aos outros simplesmente acontece. Ela é estimulada e abraçada de forma natural. O termômetro de verdade, o que indica que uma comunidade entendeu a sua mensagem, não são os programas, o tamanho do prédio, o carisma do líder, nada disso. O indicador é a existência de uma cultura vibrante de serviço mútuo, onde as pessoas naturalmente se apoiam, se corrigem e se ajudam a crescer. Então, para resumir, as marcas de uma comunidade autêntica são bem claras. Primeira, o serviço é feito por todo mundo, não por um líder só. Segunda, ela valoriza, treina e envia cada pessoa. Terceira, ela estimula o tempo todo o serviço de uns aos outros. E por fim, o grande objetivo é fazer com que a comunidade seja autossuficiente, que ela mesma cuide de si. E para a gente fechar, fica essa pergunta para reflexão. Pensa bem, como seria uma comunidade de uns aos outros em qualquer organização? Porque apesar da nossa análise ter partido de um contexto religioso, esse princípio é totalmente universal, né? Imagina aplicar essa cultura de serviço mútuo, de capacitação, de responsabilidade dividida, sei lá, no trabalho, na nossa família, em qualquer grupo que a gente participe. O que será que mudaria se a gente levasse isso a sério?